Olá! Comemorando 1 ano de canal, a gente vai debater o papel dos intelectuais na sociedade. Inicialmente, quando se debate o termo intelectual, geralmente se compreende o termo como alguém culto, erudito ou especializado em uma determinada área do saber. A grande questão é: será que a ideia de intelectual se encerra justamente com o acúmulo de um conhecimento específico? Ou será que existe ainda uma outra função para os intelectuais na nossa sociedade? A noção de intelectual que a gente conhece hoje, ela é datada e originada do século XIX, mas em tempos mais antigos existiam outros agentes sociais que, apesar de não possuírem papéis idênticos, a gente pode estabelecer algumas relações. Por exemplo, na Antiguidade Clássica, Platão com sua República e Aristóteles com sua Política tentam caracterizar e definir as relações humanas das sociedades da Antiguidade, que eles observavam, liam e vivenciavam. Em especial, através da ideia do bem comum, buscando entender e definir um modelo de sociedade. Essa noção ela vai estar também bastante presente nos escritos políticos de Tomás de Aquino, datado do século XIII. O próprio cônsul romano Marco Túlio Cícero, em sua obra De Oratore, aponta a importância do bom orador nas relações sociais e nas questões políticas, inclusive na definição do papel da história para os homens. O Cícero, na obra De Oratore, vai afirmar: Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis, quavoque alienice oratoris, immortalitate commendatur. Que quer dizer que vós, a não ser adorador, pode confiar à história, que é verdadeiramente a testemunha dos tempos, a luz da verdade, a vida da memória, a mestra da vida, a anunciadora dos tempos passados, a eternidade. Dessa forma, o Cícero mostra como os oradores, a partir das suas técnicas, da sua oratória, da sua arte da fala, conseguem intervir politicamente na sociedade em que eles viviam. Já no século XVII, na modernidade, a gente pode observar, por exemplo, o papel dos repúblicos, entendidos pelos primeiros dicionários de época como os amigos do bem comum, agentes de diversas ocupações e diversas origens sociais que ampliavam os debates públicos através de materiais que eles escreviam, como panfletos, cartazes e opúsculos, e estavam presentes nos debates das principais praças públicas. O próprio Robert Darnton, já buscando observar o século XVIII, interpreta o movimento iluminista e a enciclopédia como uma nova maneira de observar, definir e trazer novas categorias para o mundo dos pensadores iluministas. E essas ações de definir, categorizar, delimitar, mostram, apontam e pressupõem relações de poder por esses objetos classificados, definidos e caracterizados por esses pensadores do século XVIII. O historiador afirma existir um espírito sistemático da enciclopédia na sua obra O Grande Massacre dos Gatos e outros episódios da história cultural francesa. Na contemporaneidade, agora sim,
a gente já está falando de um intelectual. Antônio Gramsci escreve um opúsculo em 1917 intitulado Os Indiferentes, buscando reafirmar a importância da intervenção política na sociedade por parte dos pensadores, dos intelectuais, dos eruditos e daquelas figuras que possuem algum conhecimento específico sobre alguma área. Para o Gramsci, pensar e intervir politicamente são tarefas indissociáveis. O intelectual italiano socialista afirma ainda que viver significa tomar partido. Ele afirma: odeio os indiferentes. Como Friedrich Hebel, acredito que viver significa tomar partido. Não podem existir os apenas homens, estranhos à cidade. Quem verdadeiramente vive não pode deixar de ser cidadão e partidário. A indiferença é abulha, parasitismo, covardia. Não é vida. Por isso, odeio os indiferentes. A indiferença é o peso morto da história. É a bala de chumbo para o inovador. É a matéria inerte em que se afogam frequentemente os entusiasmos mais esplendorosos. É o fosso que circunda a velha cidade e a defende melhor do que as mais sólidas muralhas, melhor do que o peito de seus guerreiros, porque engole nos seus sorvedouros de lama os assaltantes, os dizima e desencoraja, e às vezes os leva a desistir de gesta heróica. E por fim, ele afirma: vivo, sou militante, por isso odeio quem não toma partido, odeio os indiferentes. Dessa forma, a gente pode compreender que tanto os intelectuais na contemporaneidade, como as figuras a eles correspondentes nos tempos pregressos, entendem que pensar, produzir conhecimento e ter uma vida intelectualmente ativa tem como uma das características principais a lógica da intervenção política e da intervenção na sociedade que esses pensadores vivem, trabalham e elaboram os seus conhecimentos. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu sou Rodrigo Franco, doutor em História Social pelo programa de pós-graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e comente sugestões, dúvidas, vídeos que você gostaria de assistir aqui no canal. Aqui embaixo também vão estar alguns links sobre artigos que eu produzi e livros que eu publiquei.